que o Brasil vai festejar é que se classificou numa eliminatória que todo mundo se classificou. E é o último jogo do Maracanã, é isso que ele vai fazer. O primeiro do Ancelotti e o último no Brasil. Ele só parece desinteressante esse jogo, ele não tem nada de desinteressante. Isso que o Guerrinho tá dizendo é como tu festejar que tu transou com a tua mulher pela 1000ª vez. Eu festejo toda vez. Não precisa, cara. Mas tem que festejar isso aí, acima de tudo. Bonito, Não, o amor Eu também festejo. o Léo se tratou por 5 anos. Não, eu tô do lado do Léo. Hoje eu e o Léo, hoje nós Não precisa festejar. Mas eu tô curioso pra ouvir a tese dele. Ele vai defender o jogo. Ele vai defender o jogo. Vamos ver. Eu vou defender o jogo. Por quê? Porque E nem tem a ver com o fato de estar na escala. Não, isso é uma coincidência. Ele é tão apaixonado que ele festeja a 1000ª vez que ele transou com a patroa. Gustavo Manhago, Eduardo Gabardo. Eu não tinha essa informação que tu estava na escala. Perdeu um pouco de credibilidade. Mas isso é só uma coincidência. Mesmo que estivesse o Maurício, o Diogo ou o Guerrinha na escala, eu teria a mesma opinião. Ele parece desinteressante, Diogo, mas ele não é por quê? Porque a seleção brasileira começou nós estamos em agosto, setembro, né? A seleção começou em julho o seu ciclo de Copa. Então o Ancelotti teve 2 jogos, Equador e Paraguai. Ganhou. E agora é o 3º jogo. Então, assim, cada jogo que ele tiver na próxima data FIFA são os asiáticos, depois terminando contra os africanos, ou vice-versa. Já tem os amistosos, né? Então, assim, cada jogo que ele tiver, ele vai ser fundamental, porque a seleção brasileira da Copa do ano que vem, daqui a... Menos de um ano. 9 meses. 9 meses. Ela está sendo montada... Uma gestação. Ela está sendo... sendo gestada nesses amistosos. Eu concordo com você. Então, assim, o que eu quero ver nesse jogo de hoje à noite? O que eu vi no jogo contra o Paraguai. O modelo que o Ancelotti aplicou, e muitos amigos meus vieram dizer, pô, cara, eu não gostava de ver a seleção. Pela primeira vez eu vi a seleção jogando com os caras jogando como eles jogam nos times dele na Europa. Uma outra mentalidade, um outro nível de velocidade, intensidade. E a entrevista, o Ancelotti vem a 2 entrevistas dando uma indireta pro Neymar. Sem falar o nome do Neymar. Tem que ter intensidade, tem que ter parte física. É fundamental que o jogador, para estar na seleção, tem que ter energia, porque é fundamental a aplicação tática, toda aquela história. E aí na entrevista de ontem foi perguntado, e ele falou na resposta que foi da pergunta sobre o Neymar, que o Neymar tem uma discussão. O Neymar disse que não foi convocado por questão técnica, o Ancelotti disse que é por questão física. E na verdade é o combo todo. Casadas, claro que na verdade é o combo todo. E pra mim ficou muito claro, já tinha ficado claro no campo, no jogo contra o Paraguai e na entrevista. Se o Neymar não aligerar o passo, ele vai ver a Copa pela TV. Não nenhuma chance. Eu acho que também não. Léo, na minha visão... Acho que só deu uma letrinha. O Neymar não está nesse momento na seleção. É o seguinte, o que é melhor neste momento pro Neymar? Ele estar treinando em alto nível lá no Santos, que precisa dele para ganhar o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, ou na Granja Comari, tá treinando, jantando com os colegas e cantando piadinha para quem, cantando música pro calouro que tá lá na seleção. É óbvio que é melhor ele estar no clube. O Neymar tá no clube se preparando. O Neymar é o único jogador brasileiro, que pode fazer o Neymar não é o Ancelotti que convoca. É o Brasil. Não, a necessidade. Isso aí isso é de cima pra baixo. O Neymar vai. Se ele tiver minimamente em condições. Se ele não tiver condições... O Ancelotti, periga não ir o Ancelotti, vai o Neymar. Claro, o Neymar vai pra cá. Porque a necessidade toda é a seguinte, eu concordo com quase tudo que o Léo trouxe na importância do jogo, eu só discordo dessa de que o Neymar corre o risco de ficar fora da Copa, porque ele precisa se esforçar para ficar fora. Se ele tiver uma condição mediana, ele é tão diferente dos outros, e para o Brasil ter o Neymar é ter uma grife internacional, que ele pode chegar na Copa lá, Léo, e não ser nem titular, virar bancário, mas ele foi. Ele tem um período de hoje até os 9 meses para se colocar numa condição boa fisicamente, porque ele estando, eu não estou falando de excelência, ele bem fisicamente, ele é melhor do que aqueles que o cercam. E aí o Ancelotti monta um time para ele. Eu acho que o Neymar tem que ganhar um papel na Copa parecido que ganhou o Messi. Isso mesmo. Entendeu? O time jogando para ele. Perturbando a vida dos caras que defendem no adversário. É o que o Romário defende. Ele tem que ter o seu depô. O depô era uma espécie de guardião, segurança, coach, tudo do Messi na Copa do Mundo. E jogou barbaridade. Mas na seleção brasileira, você vai tentar, no mundo ideal do Ancelotti, Léo, me parece, fazer
uma equipe que joga para potencializar o Neymar. Mas o Messi estava em altíssimo nível. O Messi, embora já posicionado com um time em torno dele, o grande mérito do Scaloni foi entender isso, que tu precisava montar um time pro Messi. Isso. Né? E não tratar o Messi como um comum. Mas o Messi era um cara que, inclusive hoje, mesmo nos Estados Unidos, o Messi é um cara que joga o que o Neymar faz 3 anos não joga. É que a dúvida era só como montar o time, porque o Messi nunca foi problema. É que eu acho que independentemente de como esteja, independentemente de como esteja o Neymar, ele, só pelo esse aspecto que o César citou, midiaticamente, ele tá naqueles caras que não pode ficar fora. O que a minha grande dúvida, e talvez até a esperança, Léo, é a seguinte, é que daqui a pouco o Neymar, cercado de jogadores que consigam conversar com ele, porque no Santos às vezes ele é AM e os caras são FM. Eu sei que fisicamente ele não tá bem, de fato não tá, mas às vezes ele dá bola e recebe um tijolo. Daqui a pouco, com melhores jogadores em volta, o futebol dele se potencializa um tanto. Eu acho que isso pode acontecer. Assim, eu não quero diminuir a Copa do Mundo, mas é um torneio. Não, mas não é diminuir, é isso. Entendeu? O Pelé não era titular na antes da Copa de 70. A preparação da Copa de 70, feita pelo João Saldanha, antes do Zagallo, ela não tem Pelé. Não tem Pelé. Aí tu imagina os motivos dele cair, inclusive, foi a preparação para a Copa de 94 não tem Romário. Não tem Romário. Só tem mas o Pelé se discutia se ele era cego ou não era cego. Aí tu imagina, agora a história tá escrita, tá? A história tá escrita. Tu imagina a Copa de 70 sem o Pelé? Aí tu imagina a Copa de 94 sem o Romário? E vamos mais longe. 2002. Qual era a dúvida? Ronaldo Nazário. Tira agora o Ronaldo da Copa de 2002. Mas não vamos discutir Copa do Mundo. A Copa de 2002 quem não vai é o Romário. Eu sei, mas o Ronaldo tava voltando na Inter. E o Maurício Brabo. O Ronaldo tava voltando na Inter e não tinha total certeza, porque foi uma lesão gravíssima. Tanto que tem um jogo, a imagem famosa dele chorando no banco da Inter quando ele volta a jogar. Sim. E a grande discussão era o Romário, que fazia gol por lance e por sorteio no Brasil. E o Romário não foi. Não foi o Luizão. O Neymar não está conseguindo desempenhar no Brasil, gente. A gente tá dizendo Ronaldo, assim, ó, o Grêmio tá trazendo... O Ronaldo, desculpa, Léo. O Arthur. O Ronaldo, 1 ano antes da Copa, ou 9 meses antes da Copa, o Ronaldo não tocava o pé na chuteira. E o Filipão optou por preparar o Ronaldo. E o Rivaldo. E o Rivaldo também não. E não pelo Romário. E foi a grande discussão da época. Vai o Romário ou não vai o Romário? É que nós estamos discutindo agora e fechando uma questão que é uma competição de 8 jogos. 8 jogos. Então, é uma competição de 8 jogos. Sabe o que vai acontecer com o Neymar? O Neymar joga o primeiro jogo, joga o segundo, ele é poupado no terceiro, não vai pro jogo. Você está descrevendo 2022. É isso. Ele não jogou o terceiro, né? É uma Copa, é uma competição, Pedro. Agora a gente viu o Campeonato Mundial de Clubes, tá? Campeonato Mundial de Clubes. Campeonato Mundial de Clubes. De clubes, tá? A gente viu. Quando abre o Campeonato Mundial de Clubes, o último time que, se eu perguntasse para todos vocês aqui que ia ganhar a Copa, vocês não iam falar no Chelsea. Vocês não iam falar no Chelsea. Era o PSG. Vocês falaram aqui. O Manchester City. O City, principalmente, que era o meu favorito. Real Madrid. O Real Madrid. Não ia falar. Com a seleção. Não, eu tô comparando que porque a seleção, quando ganha, ela normalmente não era a favorita. Sabe por que a gente não quer ver o jogo dessa seleção hoje? Sabe por que a gente não quer ver? Porque não tem graça. Não tem nenhum poder competitivo. Claro. Ele não tem nada. Se tomar 18-0, se ganhar 18-0, vai mudar aqui meia dúzia de palavras amanhã. Eu quero ver, por isso eu concordava com o Léo, eu quero ver porque pra mim há coisas interessantes no campo a serem vistas com o Ancelotti, como esse quadrilátero que ele montou aí. Bete Sangalo. Eu confesso a você que já vi Oba, Maracanã com o meio do futebol, eu não faço questão. Se a gente for olhar o que ele fez contra o Equador, ele fez um jogo mais seguro porque era lá na altitude, ele ia o primeiro jogo dele. Ele se defendeu bem. E é uma seleção, né, competitiva. Chatinha. No segundo jogo, ele faz o que? Ele repete o modelo do Real Madrid. E a gente tem como padrão do Ancelotti o tático Real Madrid. 2 velocistas pelo lado, 2 caras por dentro. E o Casemiro fixado na frente da área. Não joga, os 2 velocistas dele tão longe. Como não joga? Como não joga? Só o Vini Júnior não joga. O Vini Júnior não joga, o Rodrigo não joga. O Vini Júnior por dentro em alguns momentos. O que ele repete agora? Ele só bota o João Pedro, que segundo ele pode ser até um meia ponta de lança, e eu fiquei com a impressão de que é o Rafinha por dentro, que o Rafinha pode jogar por dentro, o Rafinha vai jogar pelo lado, ele vai colocar Estevão e João Pedro, Rafinha e Martinelli. A vaga do Martinelli é do Vini Júnior.
tá? O meia que ele pode ter, que pode ser uma espécie de Paquetá. De cross dele, Sim. ou de Modric, é o Paquetá. Esse ele pra tem mim a figura é o do meia. Então, assim, ele tá montando a seleção e naquele nível de intensidade, de velocidade com quem está jogando a seleção, e é uma seleção do meio pra frente sub-25, como o futebol europeu é, o Neymar, se ele não... Eu vou dizer de novo, ele não é que eu acho que ele vai estar fora. Só que no nível de hoje, ele não tem lugar. No nível ele tem que melhorar muito e o recado foi dado. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo que acontece hoje... Hoje eu tô melhor que o Neymar, fisicamente. Tudo que acontece hoje, Pedro, num evento de 7 jogos, para um evento de 7 jogos, que tem uma preparação de 30 dias... 8 jogos agora. 8 jogos. Tem uma preparação de 30 dias. Tudo que acontece hoje não serve para nada. Nada. O que eu posso admitir que sirva é um tipo vestibular para alguns jogadores. A sua tese é que o torneio tem vida própria. O Brasil perde 3-0 pro Chile hoje. E pro treinador não perde. Ser um pouco mais de perto dos jogadores. De jogadores. Agora, por exemplo, o Brasil perde 3-0 hoje. Vocês não vão pensar que o Ancelotti tem risco de cair. O Brasil tá classificado. Hoje é tá, então, hoje é oba-oba. Oba-oba. Aí 3 do Chile. Não, eu não tô discutindo. Eu não tô dizendo, eu só tô dizendo, você não é o treinador que tá em risco. Não. Então, ele é um vestibular para jogador. Agora, em abril do ano que vem, nós vamos estar sentados aqui no final dos regionais. E aí falo do final dos regionais porque eu estou citando o Neymar, porque os outros jogadores não vêm do Brasil. Nós vamos estar sentados aqui falando o seguinte: como é que vai fazer pro Neymar jogar? E aí eu concordo com tudo que vocês estão falando hoje, que é, tem que montar um time com 4 homens fortes no meio para deixar o Neymar mais livre. Agora, hoje, a parte que me parece mais interessante na sua tese, se eu bem entendi, o torneio tem vida própria. Claro! Tá? E por que ele tem vida própria? Eu vou pegar os títulos do Brasil. Eu levei 32 minutos para fazer a tese que tu definitivamente resolvesse em 4 palavras. Foi tentar ajudar você. É exatamente isso. E aí, César, o César tem tanta razão que eu vou trazer os títulos brasileiros e o quanto o torneio tem vida própria. Em 58... Tá dizendo que o César é um Rolando Lero, é isso? Não, eu tô dizendo que o César tem razão na tese dele. Bom, então em 58, o Brasil campeão passa a ter Garrincha e Pelé no meio da competição. No meio da Copa. Em 62, o Amarildo passa a ser titular porque o Pelé machuca e o Amarildo é fundamental. Com o Garrincha em 94 o Raiz sai no primeiro jogo. Para entrar o Mazinho. 70 é exceção. 70 o Brasil chegou pronto, ninguém mete a mão, foi assim até o final. E em 2002, o Brasil abre de Juninho Paulista e o Kleberson entra no lugar do Juninho Paulista no meio do campeonato. Arrumar o time. Vocês enxergariam o Neymar indo para a Copa para ser o Daniel Alves de 2000 e... Não. Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Esse é o time de hoje. Essa é uma experiência. Casemiro e Bruno Guimarães. Isso. Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Esse é o time. E não tem o 9 aqui, porque o João Pedro joga mais... O João Pedro pode ser 9, né? Vai ser o 9. O Pedro é o 9, ele né? Ele não usa 9, né? Ele usa 2 caras por dentro que são eu acho que móveis. Podem... Esse cara fez um grande mundial no Chelsea, né? Se ele jogasse contra o Chile, cabe tudo. Se ele jogasse contra a Espanha, ele começa a tomar gol na hora do hino. E só termina de tomar gol depois na hora do banho. Aliás, eu acho que o Brasil vai evoluir. Entendeu? O Brasil vai evoluir. Agora o Chile não, o Chile qualquer um. O Chile bota lá que vai ganhar igual. Agora eu quero ver na Copa do Mundo. Pega a Espanha, pega a Alemanha, joga assim abertinho como ele tá. Mas a estrutura, Diogo, a estrutura de time, eu não sei se ele mexe, Guerrinha. Assim, tem nomes aqui pra entrar. O Paquetá vai entrar nesse time. Mas eu acho que a estrutura com Casemiro sendo o 5, o Bruno Guimarães o 8 e o resto depois fazendo o Paquetá é a cara do terceiro homem de meio. Mas não é, né? Não tem cara ele não é o armador volante clássico. Não, nem de armador. Eu acho que ele vai jogar na do Bruno Guimarães, sendo uma alternativa ao Bruno Guimarães mais ofensivo, o Paquetá. Nossa, mas aí abre mais ainda. Não, pra mim ele jogam os dois mais o Paquetá e você tem 3 na frente. Porque ele está lá. Uma espécie de 3 volantes, o Paquetá. Só que o Paquetá tem uma qualidade de meia, né? Na Copa o Tite fez isso. Ele adiantava um pouquinho o Paquetá ou recuava o Paquetá. Mas ele não estava bem. Pode ser. Mas porque no West Ham, ele é o cara do time, sabe? Tá bem que não é um tubarão da Europa, mas, camisa 10. Não, o Guardiola queria no City, não levou porque eticamente. Eu acho que esses jogadores do time de hoje é protagonista
protagonista nos... Rafinha. Pra criar uma linha de hierarquia, não técnica. Rafinha, Vini Júnior. Eu nem falo técnica. Rafinha, João Pedro, tá? Estevão. Eu não falo técnica. Não, eu de falo, protagonista no seu time? Hierarquia intelectual no seu time. Qual é o jogador? O Rafinha, o João Pedro chegou muito bem no Chelsea, o Estevão chegou muito bem no Chelsea. Mas ele tá dizendo de cara, tu diz assim, tipo, pica das galáxias, né? O Dunga na Copa de 94. O Alisson é só o Marquinhos. O Alisson é só o Marquinhos. O Alisson é no Não, mas o Marquinhos é o capitão do PSG, o Alisson campeão da Liga dos Campeões. O Marquinhos levantou a taça. O Casemiro, que fez uma temporada de recuperação no Manchester United, que é uma desordem. Tá. Eu começaria o Bruno Guimarães é o cara do Newcastle. Foi campeão, inclusive, da Copa. Né? Tem boas lideranças aí. É que se a gente olhar essa seleção, embora... Meu time começaria sem ele. Tá? Embora a vocação ofensiva... Eu já sei que não vai ganhar. Eu também não gosto muito. Acabou de ganhar o Gabriel Magalhães, o Arsenal é um time que ele é jovem, que está se construindo e me parece que cada ano que passa com os caras jovens que ele vem mantendo mais próximo de ganhar, o Gabriel Magalhães é uma liderança forte. O Fábio Santos tem chance? Qual Fábio Santos? Quem é o Fábio Santos? Fábio Santos, o zagueiro, não? Como é o... Não. Thiago Santos. Thiago Silva. Thiago Silva. Thiago Silva, errei tudo. É que eu achei que tava falando do Thiago Santos. Não, Pedro, é que isso não é um erro, isso é um acerto, sabe por quê? Por quê? É uma forma de fazer todo mundo pensar. Agora tá todo mundo sabendo que é o Thiago Silva. Isso. Entendeu? Isso. Esses caras vão ficar...